Olá galera do Bonsai, sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. Estamos aí pessoal, no nosso terceiro vídeo da nossa série Como Fazer Bonsai, né? No vídeo passado nós vimos aí, foi um vídeo assim de injeção de onde encontrar a teoria, né? Como conseguir a teoria e diversos conselhos e dicas neste aspecto da teoria. Então, dando continuidade àquilo que vimos no nosso vídeo anterior, me interessei pelo bonsai, né? Eu quero fazer bonsai. À medida de que esse desejo de eu quero fazer bonsai chega, a gente precisa se movimentar. Se movimentar para poder ir em busca, né? Em busca de saber como fazer. Então eu baixei as minhas apostilhas, vi vários vídeos de tutoriais, né, no YouTube, me engajei em alguns grupos da área do bonsai, vi as plantas que as pessoas cultivam, as coisas que as pessoas postam, o que algumas pessoas fazem, o que algumas deixam de fazer e resolvi começar o meu bonsai. A primeira coisa, quero começar a fazer meu bonsai, eu preciso começar a adquirir plantas. E esse adquirir plantas, de onde eu vou conseguir essas plantas para fazer um bonsai? Falei no vídeo anterior e vou falar nesse também. Pessoal, se você ainda não começou, se você não tem plantas, se você está aí apenas nesta ânsia para poder fazer bonsai, é impressionante que quando começamos a fazer o bonsai, automaticamente a gente vai começando a aparecer plantas, né? Começamos a pesquisar sobre espécies, descobrimos que talvez até na nossa cidade mesmo pode ter lá um pé de caliandra, às vezes você tem um fácil acesso aí a um pitecolóbium, uma muda de ficus que estava em cima de um muro, você vai lá, pega uma estaquinha daquele ficus, ou seja, é preciso se movimentar. Bonsai, pessoal, não é difícil, mas a primeira coisa que precisamos ter em mente é a vontade de fazer. Vontade e coragem, porque às vezes só vontade não adianta, mas é preciso coragem. O que significa a palavra coragem, né? Cor vem de córdia, né? Córdia, agem vem de agir, né? Não sou muito bom assim para explicar certinho a etimologia das palavras, mas a palavra coragem significa agir com o coração. Então, para fazer bonsai é preciso nos desdobrarmos em conhecimento e prática. Então, resolvi fazer bonsai. De novo, voltando à fita, né? Falamos no vídeo passado que no bonsai nós temos várias maneiras para se começar a fazer. Podemos começar por sementes. Vou lá, planto um monte de semente de planta X, Y ou Z, né? Aqui eu tenho uma mudinha de jabuticaba, ó, de semente. Ou eu faço uma estaquinha, né? Vou lá, ó, isso aqui é uma estaca de trifoliata. Faço uma estaquinha. Vamos ficar por aqui, por enquanto, né? Por que ficar por aqui? Pessoal, quando nós plantamos a semente, cultivamos a nossa planta a partir de semente, o aprendizado, pessoal, é excepcional. A bonsai, colocando a teoria em prática. Porque plantamos a nossa semente, nós vemos isso aqui nascer, pessoal. Dá uma olhada aqui para vocês verem. Se você estiver assistindo esse vídeo em sequência, talvez você já tenha baixado aí algumas apostilas, você já viu várias questões sobre como se confecciona um bonsai, então precisamos ter isso em mente. O bonsai nada mais é que uma modelagem de uma planta conforme fosse uma árvore na natureza. Essa é a questão do bonsai. E para isso, mas antes de partir para o arame, nós vamos pensar um pouco no substrato do bonsai.
nas apostilas, se você leu alguma coisa, se você assistiu alguma coisa, o subcondução e modelagem da planta, mas antes disso existe o aspecto de cultivo. Esse aspecto de cultivo, ele pode ser boa saúde para que eu possa fazer intervenções para poder modelar a minha planta. E nesse cultivo, pessoal, o que eu vou falar para vocês nessa questão do cultivo? Para poder plantar as minhas sementes, eu gosto muito de utilizar, como nós estamos vendo aqui, ó, areia pura. A areia, pessoal, é um insumo muito utilizado neste cultivo. A areia é ótima para poder plantar e germinar sementes. Passou disso, né, nós podemos começar a utilizar uma mistura, né, de uma parte orgânica e uma parte inorgânica. Essa parte do substrato, pessoal, é uma parte que gera polêmicas e discussões sobre substrato, porque se for para a gente olhar os bonsaístas, né, mas uma coisa que se for para a gente analisar os substratos de uma maneira geral, todo substrato ele é composto, orgânica. E quando não é composto por ato, é que ele precisa ser um substrato que não são. O que é a aeração? Um substrato aonde possa... E esse substrato em si, ele não vem só ajudar no desenvolvimento da planta, mas um bom substrato, um substrato aerado, um substrato excesso da confecção do bonsai. Isso é muito importante. Ele vai ajudar em todo o processo da construção do bonsai. Porque se eu pego, deixa eu ver como que está essa plantinha aqui. Para quem não sabe, isso aqui é uma oliveira. Deixa eu ver como é que está aqui. Não vai dar para tirar. Vamos ver novamente o que as raízes estão dispostas na minha planta. E se a gente pegar, deixa eu mostrar por ali. Se a gente pegar facilidade, não é uma coisa que fica compacta. E isso vai ajudar no manejo da planta. Vai ajudar no manejo da planta para ela ir para um outro vaso no futuro, para ela ir para um vaso maior ou para um vaso menor. E vai ajudar também na questão da saúde da minha planta. Por quê? Porque um substrato, né, quando você vai regar a sua planta, a água não vai atingir a totalidade dela, nem conseguir penetrar nesse vaso para poder chegar até as raízes. Mas o que podemos dizer? Quando for preciso de você fazer um transplante, talvez você vai ter uma regressão muito grande nessa planta, porque se o substrato, principalmente substrato com terras, né, e isso vai prejudicar o seu cultivo. Porque, pessoal, essa saúde aqui embaixo também. E o substrato é um grande X da questão. Eu até costumo falar para os meus alunos, né? Para eu ser feliz na arte do bonsai, eu preciso utilizar um bom substrato para a minha planta. E o que seria este bom substrato? O substrato que eu tenho utilizado ultimamente é uma mistura de terra para vasos e floreiras, caco de telha, pedrisco, né? Tem até um cacto aqui, ó. Esse cacto aqui ele está na caqueira e Carolina soia. Aqui nós temos também, ó, pedrisco de areia, laterita, caqueira, terra para vasos e floreiras, caqueira, terra para vasos e floreiras e areia. Uma das coisas que está sendo mais utilizadas para o substrato do bonsai na atualidade é o caco de telha, né, a chamada caqueira, e o pedrisco, né, o pedrisco de areia. Existem vídeos no canal, vai estar na descrição deste vídeo aqui, vídeos relacionados. Então, se você está assistindo esse vídeo, está gostando do tema, está gostando de aprender, assista na descrição deste vídeo os vídeos relacionados. Um relacionado a substrato,
outro relacionado à confecção da caqueira. Então, a caqueira é uma das coisas mais utilizadas na arte do bonsai hoje. Porém, é um material de difícil confecção, porque realmente não é fácil fazer caqueira. Você pegar aquele monte de telha, quebrar aquilo na marreta, coar, separar a granulometria, retirar o pó, o rendimento não é tão bom assim, então é uma coisa que dá trabalho da gente fazer. Uma coisa que pode vir no lugar da caqueira é o pedrisco, né? O que seria o pedrisco? O pedrisco é a parte da areia, onde a gente coa a areia e fica apenas com aquelas pedrinhas. E é importante essa questão do pedrisco, a gente ter uma granulometria só para a gente poder fazer. Como a gente pode ver aqui nesse pedrisco aqui, ó, vejam bem. É um pedrisco aqui, misturado com terra para vasos e floreiras, em que foi separado em apenas um número de granulometria. E essa questão de um bom substrato também, pedrisco ou caqueira, também traz beleza para o nosso cultivo, né? Fica um vaso bonito, fica um acabamento legal em cima do substrato, fica uma coisa apresentável. Então, volto a repetir. Se eu quero ser feliz na arte do bonsai, eu preciso encontrar um bom substrato para a nossa planta. E sem eu falar muito nessa questão de substrato, porque já vai estar na descrição do vídeo, o vídeo sobre substrato. Eu não sei se eu tenho um ou dois sobre substrato, mas eu vou deixar os links relacionados na descrição. Eu volto a frisar, porque é importante para esse vídeo não ficar longo, eu falando sobre uma coisa que já está aí no canal para vocês verem. Comecei o meu cultivo do bonsai, adquirir algumas sementes, vou fazer algumas estacas e agora eu também consegui aí um bom substrato para as minhas plantas. É hora de começar a ver o desenvolvimento das mesmas. Então eu fui lá, pessoal, plantei a minha semente, as minhas sementes. Eu vou simplesmente deixar as minhas sementes se crescerem, vão ganhar altura, né? Não são as mesmas que nós vimos anteriormente, mas só para poder mostrar estágios diferentes de crescimento. As minhas mudinhas vão continuar a crescer. As suas sementes, né? Eu gosto de fazer assim, plantar várias sementes em um vaso só. As plantas aqui, ó, as pessoas gostam muito de medida, né? Tem cerca de 30 centímetros de altura. Quando elas alcançarem certa altura, eu vou individualizar essas mudas de vaso. E nessa individualização para as fabáceas, né? As leguminosas, são plantas muito boas para a prática na arte do bonsai. As leguminosas, caliandras, as plantas que produzem sementes em vagem, são plantas muito resistentes que nos proporcionam um bom aprendizado no bonsai. Então minha muda ganhou uma certa altura, né? Eu estou cultivando com um bom substrato, já li bastante sobre várias coisas, então é hora de eu individualizar a minha planta. Eu individualizando essa planta, eu posso dar um movimento para esse tronco. Porque se eu demorar muito, deixar essa planta crescer demais, eu não vou conseguir dar este movimento para esse tronco. Por quê? Este movimento, ter uma planta com um movimento de tronco, a hora para dar este movimento tronco. Nós vamos ver um pouco sobre essa questão de movimento de tronco, né? Próximo vídeo dessa série. Nesse vídeo eu gostaria de frisar o link sobre a confecção do substrato. Beleza? Se você gostou, abraço fraterno, até o próximo vídeo.